Olá! A vida é bela! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso grupo Desabafo, o grupo que nasceu com o objetivo de ajudar a você a transformar a sua vida e a sua história em uma grande e preciosa pérola. Vamos adiante! Conforme prometido, hoje nós iremos trabalhar o nosso primeiro conteúdo. E eu trouxe como tema para hoje dores e sonhos. Para que a gente possa trabalhar dores e sonhos, vamos conversar um pouquinho sobre essas duas palavrinhas que estão aqui no monitor. Vitimização e responsabilidade. Você concorda comigo que muitas vezes vitimizamos a vida, nos vitimizamos diante dos acontecimentos, dos fatos. Vivemos uma vida praticamente angustiada com tudo que nos acontece. Você concorda comigo? E muitas vezes, quando a gente age dessa forma, quando a gente tem essas atitudes, nós esquecemos completamente de assumir a responsabilidade por aquela situação. Assumir a responsabilidade pela realidade em que estamos vivendo, pela vida que está aí, que a gente está tocando para frente. E muitas vezes, como muitas pessoas costumam dizer, é porque Deus quer. Quando Deus quiser, essas coisas vão melhorar. Isso sempre acontece comigo, fazer o quê, né? Sou uma pobre coitada. Já ouvi alguém falar isso? A pessoa se vitimizar o tempo todo da situação, reclamar o tempo todo da situação, mas o que ela deveria, na verdade, fazer era assumir a responsabilidade por sua vida, pelos acontecimentos, e isso sim é que traria uma grande transformação na vida dela. Concorda comigo? Então vamos adiante. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, tá? Eu sou coach e coach adora fazer perguntas, até porque é a natureza do coach, fazer perguntas. Não dá respostas, porque todas as respostas estão com você. Está aí dentro. O que o coach vai fazer é despertar essas perguntas para que você reflita e você mesmo encontre a sua resposta. Tá bom? Então vamos adiante. A primeira pergunta que eu tenho para você é: você já vivenciou algum conflito, seja na vida pessoal, conjugal, profissional, financeira, ou em qualquer outra área da vida? Normalmente, o que acontece quando você entra em conflito? O que acontece? Após o evento, o conflito do qual nós estamos falando aqui, que você deve já ter eleito esse conflito, como você se sente após este conflito? Pergunta de ouro: qual a responsabilidade no momento do conflito que você não está assumindo? Sinceramente falando, foca nesta pergunta. Qual a responsabilidade no momento do conflito você não está assumindo? Por fim, no momento, normalmente, você honra e respeita a sua própria história? Como você faz isso? Eu gostaria que você, se possível, pausasse este vídeo e pudesse responder antes de dar seguimento ao mesmo, porque elas vão nortear o nosso evento hoje, o nosso encontro hoje, tá bom? Vamos adiante. Eu gostaria de refletir com você essa frase, que eu acho muito, muito importante. Todo sofrimento advém de um pensamento negativo não questionado. Agora, olha nos meus olhos e repete comigo esta frase. Todo sofrimento advém de um pensamento não questionado. Exatamente isso.
Quando nós sofremos por um conflito, quando nós sofremos por algo que nos aconteceu, que muitas vezes até é compreensível, não estou dizendo aqui que não são compreensíveis. Esse sofrimento, ele advém simplesmente do pensamento que nós não questionamos. E quando eu falo aqui o questionar, eu não estou dizendo que você deve perguntar o porquê, mas eu estou aqui te falando da necessidade de você, riscar a palavrinha porquê. Se você entendeu sobre responsabilidade que eu te falei agora há pouco, e você fazer a perguntinha, o para que isto está acontecendo na minha vida. Olha que diferença, o porquê, você encontra uma justificativa, o para que, você encontra uma solução. Simples assim. Então, olha novamente para essa pergunta. Para esta frase e diga: todo sofrimento advém de um pensamento negativo não questionado. E esta perguntinha, esta frase, ela vai passar hoje em dia a ser, digamos assim, um alerta na sua vida. Todas as vezes em que você se vitimizar com as coisas que estão acontecendo na sua vida, todas as vezes em que você se sente coitadinho, coitadinha. Sabe por quê? Porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Como já não me levou para lugar nenhum, enquanto eu não questionava os meus sofrimentos, o pensamento, não com o porquê, mas o para que isso está acontecendo. Vamos adiante? Vamos lá. Vamos lá. Essa imagem vai trazer um pouco daquilo que eu estou trabalhando com você hoje. Eu acredito que vocês já ouviram falar ou já conhecem esta metáfora, não estou trazendo como uma novidade, mas para o momento, para o tema, ela é ideal, ela é fundamental. Pois é a metáfora da ostra. Acompanha comigo no monitor, tá? Eu vou lendo, você vai acompanhando. Vamos lá. Às vezes, um grão de areia consegue passar pela barreira de proteção e entrar na concha da ostra, alojando-se dentro dela. Ele, o grão de areia, se fixa em seu corpo, no corpo da ostra, e se recusa a sair. O grão de areia incomoda muito, machuca, causa muita dor para essa ostra. Mas as tentativas de se livrar do grão de areia são em vão. Não há nenhum meio dele sair e cessar o sofrimento da ostra. A única solução para a ostra, já que ela não consegue expulsá-lo, é aprender a conviver com o grão de areia. Vamos de novo? A única solução para a ostra, já que não consegue expulsá-lo, é aprender a conviver com o grão de areia. Em outras palavras, com o sofrimento, com aquilo que lhe está causando sofrimento. Vamos adiante. Ela se resigna e entende a situação. Assim, a ostra cria cuidadosamente uma cobertura lisa, brilhante, que a protege do mal-estar. Envolto por essa camada criada pela ostra, o grão de areia já não causa mais dor, tanta dor como antes. E a ostra pode hospedar tranquilamente este novo ser. Ou seja, ela pode conviver com este sofrimento. A dor da ostra acaba por se tornar uma linda e desejada pedra preciosa. Entendeu? Esta metáfora
ela traz para mim, para você, grandes aprendizados diante da dor. Porque uma coisa é eu sentir dor, a outra coisa é eu saber que eu tenho sonhos a realizar na minha vida. E se eu ficar o tempo todo sem tomar uma atitude correta, olhando, fixando, né, focando na dor, eu não vou fazer mais nada na minha vida senão sofrer, até morrer sofrendo. Assim como a ostra, nós podemos envolver este sofrimento de uma maneira tal que ele não vai sair. A gente não esquece o sofrimento, mas a gente vai aprender a lidar, conviver com ele e transformar este sofrimento em algo precioso para a nossa vida. Vamos ver aqui o aprendizado, né, desta parábola. Você também tira os seus aprendizados. Eu vou aqui trazer no geral. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro aprendizado é: uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Olha só. Alguém que não foi ferido não produz pérolas. Não produz na sua vida. Por que a gente acha que o sofrimento tem que acabar na nossa vida? Ou nós temos que acabar com a maneira como nós encaramos o sofrimento? Então, para produzir pérolas, eu tenho a areia que vai incomodar, mas que eu vou agir e ela agora vai se transformar em algo muito precioso em minha vida. O segundo aprendizado é que as pérolas são feridas curadas. Olha que belo! Pérolas são feridas curadas. Já não dói mais, muito pelo contrário. Ela causa admiração nas pessoas, primeiramente em você, depois nos outros. As pessoas começam a te olhar: poxa vida, olha, aquela pessoa sofreu tanto, mas olha o sorriso dela. Olha, aquela pessoa passou por uma situação tão difícil, mas olha como ela ajuda outras pessoas. Olha como a história dela está ajudando outras pessoas a serem tão felizes. Qual outro aprendizado que nós podemos tirar? Pérolas são produtos da dor. Pérolas são produtos da dor. Você vai entender rápido neste instante o que eu estou te falando, tá bom? A pérola é uma ferida cicatrizada. Você olha para ela, mas ela não dói mais. Isso é muito importante para todos nós. Então, o que é que nós podemos fazer, o que é que você pode fazer frente àquelas perguntas que eu te falei logo no início do nosso vídeo, né? A respeito dos conflitos, de como você age, de como você se sente diante dos conflitos, de como você assume a responsabilidade ou não diante do conflito, né? E também como você consegue dar um significado novo à sua vida, a esse conflito. Pois bem, então aqui tem algo que a gente pode refletir também, né? Olha aí, que eu vou olhar para cá. Então reaja e aprenda a produzir uma pérola. Transformar a dor em algo produtivo para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Produzir uma pérola é apenas uma questão de escolha e atitude. Você concorda com esses dizeres? Mais uma vez, reaja e aprenda a produzir uma pérola. Transformar a dor em algo produtivo para o crescimento, o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Produzir uma pérola é apenas uma questão de escolha e atitude. Então, você decide. Você decide que rumo dar às dores em sua vida. Você decide que rumo dar aos conflitos do seu dia a dia. Você decide transformar os seus objetivos em sonhos plenamente realizáveis, desde que você aprenda a transformar dor em pérola.
Veja, nós temos aqui uma outra frase que me chama muita atenção pelo fato de que muitas vezes a gente não consegue ressignificar a vida. A gente não consegue ressignificar os acontecimentos. Mas não é porque nós não queremos, é talvez porque a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não sabe fazer isso. Mas fica tranquilo que ao longo desse encontro, né, dos demais encontros, você vai aprender comigo a ressignificar muita coisa na sua vida. Então vamos lá. Podemos encontrar formas de lidar com nossas dores, dando-lhe o devido significado e fazendo delas aprendizados. Fazendo delas aprendizados. É isso mesmo. Quando eu ressignifico uma dor, quando eu ressignifico algo que aconteceu comigo, eu tenho um aprendizado. E é justamente este aprendizado que vai fazer a minha vida ganhar impulso, que vai fazer a minha vida catapultar. A gente se lançar lá para frente e não ficar parado, sofrendo com aquela areia que está me machucando, que está provocando dor, que está provocando sentimento e não fazer nada. Pelo menos ressignificar. A nossa ostra, ela soube ressignificar. Ela viu que ela não ia conseguir se libertar daquilo. Ela viu que não tinha jeito, ela entrou, né? Que é algo difícil, um grãozinho de areia entrar aí pela ostra, mas conseguiu entrar. Só que ela não conseguia mais expulsar. E agora vai ficar sofrendo? Não. Envolveu, transformou e isso virou uma pérola. Simples assim. Vamos adiante. Eu tenho um desafio para você, tá? Eu tenho um desafio e gostaria muito que você pudesse, né, realizar esse desafio comigo, tá bom? O desafio é sua história. Eu vou pedir que você, hoje, como desafio, você possa escrever a sua história. Porém, eu vou estar te dando aqui uma estrutura, tá? Ele está aqui no slide, mas eu vou enviar para o grupo. Uma estrutura de como você pode escrever a sua história. Da seguinte forma, vou te dar uma explicação bem rápida, tá bom? E se você tiver dúvidas, joga no grupo, me chama e eu respondo, porque com certeza vai atender as dúvidas de todo mundo. Então vamos lá. Sua história. Eu estou convidando você a contar a sua história. E você vai começar a contar a sua história dessa forma. Ó. Ao longo de, 40 anos, 30 anos, 2 meses, 3 meses, não importa, você vai escolher aí esse período aí do tempo. Ao longo de 12 anos, um exemplo, né? O tempo, né? Você vai contar a sua história, né? Então, se você elegeu lá um sofrimento, uma situação e que você gostaria de contar a partir dele, então você vai dizer o que aconteceu. Só que aí primeiro que eu vou pedir que você conte seus 3 melhores resultados, tá? Que você já teve na vida durante esse período. Então, se você escolheu dos 12 aos 50, dos 12 aos 20, dos 12 aos 80, porque tem gente aqui com várias idades, então você vai me dizer quais foram os 3 melhores resultados que você teve nesse período, tá? É como se fosse um case, né, de sucesso. Então, diz aí o que te trouxe mais alegria, né? O que te trouxe mais realização, ok? Vamos lá, seguindo. Aí você vai colocar essa frase, quando você escolher esses 3 resultados, melhores resultados. Você vai colocar no meio deles, você vai colocar, mas nem sempre foi assim. É isso mesmo, né? Vamos jogar aí um balde d'água aí na sua alegria toda. Mas nem sempre foi assim. Neste nem sempre foi assim, você vai escolher 3 momentos difíceis que você vivenciou neste espaço de tempo que você escolheu lá em cima. Dos seus 12 aos 40, dos seus 12 aos 50. Eleja 3. Você pode eleger 1000, pode, mas vai ficar muita coisa. Então eu quero que você traga os seus 3 momentos mais difíceis, as dores, né?
Aqui tem, né, no slide, né, dores com perguntas para o seu público. Esqueça público e apenas foque nas suas 3 dores mais intensas que você teve ao longo da sua vida, ou deste período aí que você escolheu, tá bom? Vamos adiante. Depois disso, o que você vai fazer? Você escreveu seus 3 momentos difíceis e aí você chegou ao fundo do poço. O fundo do poço, na verdade, é a melhor coisa que nos acontece na vida. Olha, eu vou te dizer, enquanto eu não cheguei no fundo do meu poço, eu não tive resultados na minha vida. Pode acreditar. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a minha história, mas hoje eu quero conhecer a sua. Então, quando eu cheguei ao fundo do poço, aí você tomou a decisão. Qual foi a decisão que você tomou no pior momento da sua vida? É como aquela história de um cavalinho, né, que caiu, né, num poço. Ele caiu, os donos olharam, viram que não tinha jeito como tirar aquele cavalinho, podia ter morrido até, já está todo quebrado, não ia sobreviver mesmo. O que foi que os donos decidiram? Bom, ele já está morto então, ou vai morrer, então vamos jogar areia aí, né, que pelo menos a gente ameniza a dor desse cavalinho. E aí tacaram em areia dentro do poço, jogaram areia dentro do poço. Só que o cavalinho, o burrinho, ele queria viver, né? Não é o outro que decide se você vive ou morre. Então, o cavalinho queria viver. E cada pá de areia, interessante, que jogaram no burrinho, o burrinho se sacudia todo, a areia descia e ia o quê? Suspendendo o burrinho. Ia suspendendo. Eram muitas pás de areia. Até que o burrinho chegou num estágio onde ele mesmo pôde sair de lá. Se ele ficasse parado, ele morreria. E morreria, né? Numa morte terrível, porque ele ainda estava vivo, cheio de areia, nem mal conseguiria respirar, né? Então seria uma morte muito dolorosa. Mas o burrinho, ele optou pela vida, que de burrinho ele não tem nada. Então, é exatamente isso que eu gostaria que você pudesse. Quando você chegou ao fim do poço, o que te aconteceu? Escreve aí. Diz qual foi a decisão que você tomou diante daquele período, diante daquela situação, diante daquele conflito. Qual foi a decisão que você tomou? E a partir daí, fala das tuas conquistas. Para você perceber que o sofrimento, a dor, ela pode transformar. Fala das tuas pérolas a partir desse momento. Diz o que aconteceu com você, tá? Aí agora você vai falar, você vai esbanjar no que aconteceu. Mas conta tudo. Tudo, com riqueza de detalhes. Ok. E hoje, quem é você? Você também diz quem é você hoje, a partir disso tudo. Entenderam? Então, só recapitulando, ao longo de escolha um período do tempo em que você gostaria de trazer para a sua história. Depois você escreve seus 3 melhores resultados, mas nem sempre foi assim. Você escolhe os 3 momentos mais difíceis da sua vida, tá? As dores mais intensas que você teve na vida. Chegou ao fim do poço, qual foi a atitude que você tomou? E a partir daí, quais são as tuas pérolas? Quais as pérolas você produziu depois de chegar ao fundo do poço? Não tinha mais jeito. A ostra sabia que ela não ia se livrar, então ela deu um jeito de amenizar o sofrimento e conviver com ele. Então conta quais foram. E hoje, quais são tuas pérolas? Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Já finalizando, né, o nosso encontro hoje, eu gostaria de perguntar para você, e você pode compartilhar no grupo, tá? O que gerou de impacto e de aprendizado com o nosso encontro de hoje? O que te chamou a atenção? O que foi impactante? Qual foi o aprendizado que você teve a partir dali? Tá bom? E nós iremos nos falar
né, ao longo do dia. Bem, uma outra coisa é que eu recebi muitas mensagens no privado, já que eu, né, silenciei o grupo, que a ideia é essa, né, não deixar o grupo o tempo todo aberto, mas em momentos que a gente possa estar conversando. Então, eu silenciei o grupo e algumas pessoas me procuraram, né, por saber da minha formação, me procuraram e eu decidi, né, hoje, a fazer, né, dar 3 sessões experimental gratuita para uma dessas técnicas novas que eu estou aprendendo, que são técnicas internacionais. Eu vou postar, tá, esse recadinho aí no grupo e as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo ainda hoje, 3 primeiras pessoas, tá bom? Assim que eu abrir, que terminarem de ver esse vídeo, quem entra e a gente agenda uma sessão gratuita, sem burocracia, sem nada. A única coisa que nós vamos ter que fazer é ajustar os nossos horários, porque eu tenho uma vida intensa também, acredito que você, e a gente vai precisar aí casar nossas agendas, tá bom? No mais, gratidão pela sua participação, permanece no grupo, né? Na próxima quarta-feira teremos mais uma postagem e você vai saber o quanto vai fazer a diferença participar deste grupo do desabafo. Grande beijo, até mais e a vida é bela. Tudo de bom. Tchau, tchau.